Sim, isso é um pêndulo. E hoje, então, se eu estou com pêndulo, é dia de mistério de uma casa supostamente mal assombrada. O casarão da Dona Yaya. Sejam todos muito bem-vindos ao Baú da Sil. E hoje eu estou aqui derretendo de calor, porque está muito quente. E quem me conhece sabe que eu não suporto calor, mas tudo bem, vamos lá. O casarão da Dona Yaya fica em São Paulo, no bairro da Bela Vista, mais conhecido como Bexiga. Fica na Rua Major Diogo, 353, esquina com a Rua Jaceguai. Hoje funciona lá o Centro de Preservação Cultural da USP, mas ficou abandonado por muitos anos. E nesses muitos anos existiram relatos de gritos ensurdecedores, gritos de dor, pedidos de socorro e muito mais. A casa era da Dona Sebastiana de Melo Freire. Ela nasceu na cidade de Mogi Guaçu e seus pais eram Manuel de Almeida Melo Freire e Josefina Augusta de Almeida Melo Freire. Era uma família de barões do café, fazendeiros, tinham muitas terras, muitos imóveis. Pelo que eu já li a respeito, eles eram donos de quase metade da cidade quando ela nasceu. O pai estudou direito, se tornou bacharel e seguiu carreira política, como era o costume da época. E foi uma família que passou por muitas tragédias, porque eles perderam duas filhas pequenas. Uma, ainda bebê, de 2 anos, estava no berço brincando com um porta-moedas de crochê e ela se asfixiou com o fecho. Não conseguiram salvar. Anos depois, a que era mais nova, tinha 13 anos, se machucou com um prego, tétano, também faleceu. A família mudou então para São Paulo. Eles moravam num palacete na Rua 7 de Abril. Só que, no final de 1899 para 1900, a mãe ficou doente, faleceu. 2 meses depois, o pai faleceu. Sobraram a Yaya, Sebastiana, e seu irmão Manuel Júnior. Ele tinha 17 e ela tinha 15 anos. Aí, quem ficou como tutor? A madrinha dela, que se chamava Dona Elisa Grant, que era filha de americanos que imigraram dos Estados Unidos, confederados, né? Que ganharam terras do governo aqui, porque aqui tinha escravo. E o político e amigo do pai dela, cadê o nome dele, que já sumiu daqui? Oh my God. Que se chamava Lins Vasconcelos. Eu sabia que era uma rua da Vila Mariana. Ele ficou cuidando dos bens e a Dona Elisa ficou cuidando da vida dos dois. A Yaya foi estudar no internato do Colégio Sion, colégio católico, freiras francesas, onde ela se tornou muito amiga da Mère Amédée, ou Madre Amédée, que seria a sua conselheira espiritual. Então, Dona Yaya desenvolveu, assim, uma devoção tremenda e ela sempre ajudava os menos favorecidos, ela ajudava os pobres, ela fazia ações de caridade, 1000 coisas.
Quando ela se formou, ela foi morar na casa do 7 de abril. Ela tinha um carro Willys Torpedo e uma limousine. E dizem que ela se vestia assim de forma muito discreta, como exigia a posição social dela. Ela tinha amigos, ela recebia pessoas na casa, mas era mais a turminha do Colégio Sion. Ela se dava bem só com quem ela conhecia, ela era tímida. Ela recebeu várias propostas de casamento, homens muito ricos e de boas famílias, mas ela recusou todas. E ela era apaixonada por fotografia. Tanto que ela montou, naquela época, comecinho do século XX, uma mulher que tinha um estúdio fotográfico completo na casa. Ela tirava fotos, ela revelava, e eram mais fotos de santos, por causa da devoção dela. Ela criava uma prima, a Rosinha, que era afilhada dela e órfã também. Ela bancava tudo da Rosinha. Dona Elisa, a madrinha, morava com elas, e ela era, pelo que eu consegui apurar, uma professora de educação física do Colégio Sion. E o político amigo dos pais tomava conta de toda a fortuna. Aparentemente, ela não era uma esbanjadora, mas ela vivia bem. Desculpa, tanto que ela pagou uma viagem. Ela foi para a Europa, quer dizer, mais para a França, Inglaterra, ali, Portugal, Espanha, com a madrinha e a afilhada, Dona Elisa e a Rosinha. Mas ela voltou para o Brasil e dizem que ela tinha uma paixonite pelo Edu Chaves, que era um aviador. Bom, quem é de São Paulo sabe que lá na Zona Norte tem o Parque Edu Chaves. Ele era um aviador e ele não correspondeu. Aí veio a primeira tentativa de tirar a própria vida. Ficaram preocupados, ela foi internada e como ela tinha posses naquela época, ela foi tratada pelos pioneiros da psiquiatria brasileira, que eram Franco da Rocha e Juliano Moreira. Mas com o passar do tempo, ela foi mudando de comportamento, se fechando cada vez mais, até que no momento eles a diagnosticaram com esquizofrenia. E ela foi interditada. Foi logo depois que o irmão dela faleceu também. Ele fez um cruzeiro para Buenos Aires e ele se atirou da cabine dele no navio. E ela não aguentou aquilo e começou a mudar. Aí a parentada toda apareceu, querendo botar a mão no dinheiro, todo mundo queria cuidar da Yaya, mas os cuidadores dela já estavam definidos. O fato é que aí começa a lenda, que ela passou anos trancada dentro do próprio quarto, que os conhecidos não podiam mais visitar nem mesmo a MRMD. Foi cortado o acesso contra ela porque supostamente ela estava agressiva, louca, agressiva. E ela ficou trancada, até que depois de um certo tempo resolveram fazer um solário para ela ver a luz do sol. Mas aí ela já estava com um câncer avançado e ela faleceu no ano de 1961. Ela passou muitos anos trancada dentro daquela casa. E pessoas que moravam no Bexiga naquela época diziam que sempre ouviam os gritos dela, que ela pedia socorro. Parece que as janelas da casa, dos cômodos que ela tinha acesso, só abriam pelo lado de fora. Os empregados que eram da confiança dela foram demitidos e trocados por outros. Então era a madrinha, a afilhada, um enfermeiro e alguns poucos empregados da casa. E tem também a lenda de que ela viveu em condições subhumanas por um bom tempo, até que um parente resolveu chegar e dizer: isso não é a condição de uma mulher rica viver.
E depois, na década de 80, muito tempo depois, ainda tinham os relatos desses gritos vindos da casa do casarão da Dona Yayá. E ela foi colocada ali nesse casarão no Bexiga, porque o Bexiga na época era um bairro afastado. Então ela ficaria fora dos olhos da sociedade, que sabia onde ela vivia, no palacete da 7 de abril. O fato é que todos os bens da Dona Yayá acabaram indo para a USP porque ela não deixou herdeiros. Deve ter deixado parentes, mas nenhum herdeiro. Foi para a USP para o bem dos estudantes, para ser usufruído pelos estudantes. Então, hoje a casa dela realmente é um centro de preservação, o Centro de Preservação Cultural da USP. Você pode visitar, é como um museu. Mas ainda há relatos de coisas estranhas, mesmo que muitos neguem. Como eu já falei em outros vídeos, tragédias, sofrimentos, fatos que aconteceram no lugar deixam a energia residual, o miasma, a larva astral. E isso acaba gerando fenômenos. Apesar de muita gente que trabalha no Joelma, até hoje, depois veja o vídeo que eu fiz sobre o edifício Joelma, muita gente que trabalha lá dizia que não acontece nada, não tem nada demais. Eu conheço gente que saiu de lá correndo, né? E eu recusei um belo emprego lá. Mas isso tá lá no outro vídeo. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Verifique se o YouTube não tira o like. E também sempre que você assinar o canal, veja se a sua assinatura, a sua inscrição permanece, porque também está dando bug. E eu agradeço. E até o próximo vídeo. Bye!